mentores dele, né? Porque os mentores que estão à volta deles, realizando o trabalho, eles também precisam da nossa força e da nossa densidade, né, positiva, para que eles possam usar essa energia para até ajudar na cura, tanto da Bárbara quanto do Marcos, tá? Pode Então, iniciar, acho que a gente Carla. pode... Oi? Pode iniciar agora. Posso iniciar? Então, tá bom. Então, vamos iniciar, como o Wagner falou, fazendo a nossa oração. Então, vou pedir que os nossos pensamentos se direcionem a Bárbara e o Marcos, mas não só a eles, como também a família deles, aos cuidadores, né, que estão à sua volta, mesmo a Ana, mãe da Bárbara, que está nessa luta aí sozinha há tantos anos. Que a espiritualidade possa acolher essas famílias, acolher esses médicos para que consigam descobrir o melhor tratamento para cada um deles, mais assertivo, mais eficiente. Mas acima de tudo, vamos pedir pela Bárbara e pelo Marcos, que Deus lhe dê a força necessária para mudar provavelmente algo tão antigo em seus espíritos, que eles ainda não conseguiram ter a força necessária para superar, mas que eles encontrem, Senhor, o caminho da Tua luz. Eles estão tentando, mas eles ainda não conseguem plenamente. Então, que o Senhor Jesus possa, em sua infinita bondade e misericórdia, colocar a mão sobre esses dois irmãos, sobre a sua testa, sobre a sua fronte, para que Marcos consiga descansar, consiga dormir, consiga relaxar, desligar, para que ele consiga ordenar seus pensamentos novamente e se recuperar. Para a Bárbara, Senhor, que já luta há tantos anos, só o Senhor sabe o que ela necessita, que o Senhor dê exatamente o que ela precisa, a força, a resiliência, para superar também traumas e desafios que ela traz de vidas passadas. Que o Senhor coloque a luz, algo em que ela se agarre, para que ela consiga sair desse momento tão difícil da vida dela. Mestre Jesus, ainda pedimos com gratidão em nosso coração por nossas vidas, por nossas famílias, por nossa saúde, por estarmos aqui, por conseguirmos estarmos aqui. E sabemos, Senhor, que estamos passando por um momento de muita turbulência na humanidade, separando o joio do trigo, que a gente possa, através dos nossos atos, através das nossas palavras, só semear coisas boas para ajudar aí na sua seara. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, por mais essa noite de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Vanessa chegou também, Karen, a Vanessa já estava, Karen, seja bem-vinda. Bom, hoje nós vamos continuar com as leis naturais, a aula está até mais curtinha, essa parte das leis é bem tranquilo, né? A última lei que nós falamos foi a lei da reprodução. Na lei da reprodução traz a questão não só da reprodução humana, mas também da reprodução de todos os
seres vivos do nosso planeta para ajudar, inclusive, na manutenção, né, desse ecossistema perfeito para que nós, enquanto espíritos que temos que habitar um corpo material, possamos ter os mecanismos de sobrevivência, né, inclusive alimentar, para que a gente possa cumprir a nossa missão enquanto espíritos aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de continuação disso, que é a lei da conservação. Então, a lei da conservação, imagina que isso foi escrito em 1800 e pouco, né, quase 1900, que, lógico, já estava num desenvolvimento industrial, né, grande na época, então já tinha as pequenas indústrias, mas a gente sabe que a população naquela época ainda não eram esses 6 bilhões, 7 bilhões que habitam hoje. E que de lá para cá, e principalmente o crescimento acelerado, entre aspas, de não conservação do nosso planeta, ou de destruição do nosso planeta, ele se dá num ápice, começa numa crescente constante a partir de 1950. Então, quando foi escrita a doutrina e foram escritas essas leis, os espíritos já nos alertavam algumas coisas, né? Eles já traziam sobre a importância da conservação. E que, basicamente, ele fala, né, que Deus, a inteligência suprema, fez um planeta perfeito para nós e que nada nos faltaria, que tudo nós conseguiríamos obter para nossa sobrevivência e para nossa subsistência, nossa e dos nossos familiares, desde que fosse usado de acordo com a necessidade. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa lei de conservação e a gente entender o que na verdade, o homem não entendeu dessa lei e continua progressivamente, constantemente, né, aí destruindo o nosso planeta. Aí, quinta-feira até vai ter eu participo, né, de uns grupos de sustentabilidade, essas coisas que eu trabalho com isso, e vai ter um encontro, um talks que eles falam, que eu queria até assistir, mas eu vou assistir a gravação depois. Se for interessante, eu passo para vocês. Que vê como que a espiritualidade vê toda essa questão, né, da sustentabilidade, enfim, era sustentabilidade e espiritualidade. Então, eu quero ver o que é um pesquisador, meio cientista, mas que também trabalha, tem esse lado da espiritualidade desenvolvido, e vamos ver o que ele traz. Mas, assim, o que a gente não precisa nem falar muito, né, todo mundo vê o que está acontecendo aí no nosso planeta, as mudanças climáticas, a crise hídrica, a crise dos resíduos, poluição no ar, no solo, no mar, enfim, desmatamento compulsivo, morte de animais de uma forma exagerada, né? Então a gente vê que está, de verdade, tudo errado, né? Aí, numa leitura que eu fiz também, que falava assim, a gente tem que cuidar do nosso planeta para os nossos filhos, né? E era uma chamada, era de uma página espírita também. Aí ele falava assim, não é que a gente tem que cuidar dos nossos planetas para os nossos filhos, a gente vai reencarnar depois nele de novo. Né? Então, tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai reencarnar e vai colher daqui 200 anos, 100 anos. Então, aí eu fiquei pensando, gente, é verdade, a garrafinha de plástico que eu usei hoje, que vai durar 300, 400 anos, quando eu reencarnar, eu vou poder estar com essa garrafinha de plástico ainda no planeta que eu mesma joguei em outra encarnação. Então, se a gente pensa nisso, é muito louco, é muito maluco, é muito surreal. Alguém assistiu aquele desenho animado Wall-E, que é do robozinho? É um desenho da Disney, que é o Wall-E, né? Que uma parcela que sobrou da população da Terra foi morar em aeronaves, né? Porque a condição na Terra de existir. E ele passa uma mensagem muito bonita. Então, quem puder assistir de novo com esse olhar bem assim aprofundado para a questão da ética, da moral, né? Tudo que o robozinho vai fazer, né? E é um desenho que eu acho que mexe muito com a gente, né? E também eu lembro a parte dos valores, né? Que era uma época que todo mundo tinha que vestir azul. Então, todos os personagens estavam com uma roupinha azul.
Aí, de repente, eles falaram assim, não, agora a moda é vermelha. Eles começavam a clicar numa telinha, não sei se vocês lembram, e todo mundo, zoom, virava coisa vermelha. E aí eu fico pensando também o quanto a gente é exposto a esses modismos, e sem querer a gente fica apertando o botãozinho para tentar ser igual e seguir as modas que são impostas para a gente de alguma forma, e a gente compra isso. Então, eu só trouxe umas reflexões iniciais para a gente pensar um pouquinho nessa lei da conservação, que é uma lei natural, uma lei divina, e que, de verdade, é uma das leis que a gente mais, não vou dizer que mais, né, mas é uma lei que visivelmente nós não estamos seguindo, tá? Compulsivamente, durante décadas, gerações, isso já vem acontecendo. Pode passar, Wagner, por favor. Então, antes de falar dessa lei de conservação do planeta, ele traz o instinto de conservação. Então, o instinto de conservação é o instinto de sobrevivência. Todos nós nascemos. Os animais também nascem com esse instinto de conservação. Só que o instinto de conservação deles é muito mais forte, inclusive, do que o nosso. Por quê? Porque eles, de fato, eles pensam, né, eles reagem de uma forma os outros animais para conservar a espécie, então os macacos, os leões, a espécie como um todo, e o seu grupo familiar, se eles são animais que vivem em bandos e tudo mais. Então, eles se autoprotegem, um protege o outro nessa relação, pensando lá num grupo de macacos, um avisa o outro, eles não ficam desperdiçando os alimentos, então eles vão lá, eles vão comendo o que eles precisam. Então, o leão, ele vai lá, né, as leoas vão lá e caçam para saciar a fome. Elas não vão ficar caçando sem parar, com o objetivo de acumular, né, e eu acho que a maior diferença nossa para o restante dos animais é essa acumulação, que eles não têm, tá? Então, dentre as sábias leis de Deus que regem toda a criação, a lei de conservação se destaca, pois é ela que impulsiona o homem e os seres no rumo da evolução, do aprimoramento através do trabalho contínuo. Todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, qualquer que seja o grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, em outros é racional, mais racional. Em tudo que vive, seja de natureza simples ou complexa, o instinto de conservação é inerente à espécie, pois sem ele pereceriam. Então, até as plantas já têm o instinto de conservação. Então, as plantas, muitas árvores que a gente fala lá que não são perenes, elas perdem a folha durante o inverno. Para quê? Porque elas sabem que elas vão ter menos água e as folhas consomem muita água porque é onde elas transpiram, né, e liberam muita água nas folhas. Então, para elas não fazerem todo esse processo, elas perdem as folhas, ficam no estado mais de hibernação, porque elas sabem que elas não vão ter água suficiente. Então, perdendo as folhas, elas conseguem manter o fluxo vital da árvore e ela não morrer, né? Então, a gente percebe que tudo isso faz parte de um ciclo de conservação que a gente nem imagina que exista, quando a gente observa a natureza e ela se autorregula o tempo todo. E aí tem os meios de conservação. A necessidade de viver e defender a vida são essencial ao aperfeiçoamento dos seres. Para isso, Deus deu meios de o homem prover através do uso dos bens da natureza. Então, essa própria inteligência já nos deu todos esses meios. Só que, aí o que a gente tem que aprender com isso? Que se é a necessidade de viver e defender a vida, que são essenciais ao aperfeiçoamento dos seres, então aqui a gente já está falhando nesse desafio, né? Porque a gente não está defendendo a vida na sua essência maior, né, como ela deveria ser. O homem, movido pelo instinto de conservação, aliado à inteligência, adquire meios de cultivar a terra, transformar a matéria e até mesmo sofisticá-la, a fim de suprir aquilo que julga ser-lhe necessário. E aí aqui nessa questão, o Livro dos Espíritos já traz uma vírgula, vamos dizer que assim, a fim de suprir aquilo que ele julga ser necessário, e não, na verdade, o que lhe é necessário. Então, se foi atribuído ao homem essa inteligência, esse desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de tecnologia,
através, né, desse mecanismo da inteligência, ele deveria usufruir a terra e os bens materiais, os capitais naturais que nós temos, né, de uma forma realmente mais inteligente, a fim de suprir somente o que nos for necessário e não o excesso. Então, a natureza, a gente fala que ela é abundante, a terra ela é abundante, ela vive na abundância. Nós é que pelo nosso poder, pelo nosso consumo excessivo, por nós não conseguirmos frear a nossa vontade, o nosso desejo, a gente acaba consumindo mais do que realmente a gente necessita. A lei de conservação não se aplica somente ao homem, senão também tudo que o cerca. Pais zelosos dizem que devem preservar a natureza para seus filhos e netos. Ora, diante da lei impiedosa da reencarnação, quem serão aqueles que virão habitar esta mesma terra no futuro próximo ou distante? Então é isso que eu falei até da garrafinha de água. Então a gente fala, não, eu tenho que cuidar para os meus filhos e netos. Não, eu tenho que cuidar por mim e por todos os seres humanos que vivem aqui hoje e os que reencarnarão, que pode ser eu também. Né? Então, esse futuro próximo ou distante, quantas vezes a gente já reencarnou nesses futuros próximos e distantes? Quantas encarnações nós já vivemos aqui na Terra? Portanto, é de fundamental importância o despertar de consciência desde a mais tenra idade, fazer dos filhos os multiplicadores do bem em todas as suas manifestações e agentes no bom uso da inteligência. Então, vamos começar a ensinar já os nossos filhos a ter esse bom uso, né, da inteligência para essa preservação e conservação. O homem, por possuir livre-arbítrio, traz consigo a responsabilidade de seus atos. Muitas vezes não tão satisfatórios perante a natureza, gozo dos bens terrenos. No mais das vezes, o homem é movido por um desejo insofreável de possuir bens. Observa o que o semelhante tem e deseja para si. Então, é aquela coisa assim compulsiva. E aí a gente vai entendendo dessa questão de você querer ter cada vez mais bens, e que hoje a gente fala, né, o importante não é o ter, é o ser, mas o quanto realmente isso ainda é difícil na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é baseada, o capitalismo, né, que é o que rege toda a nossa sociedade, o sistema, ele impulsiona você o consumo. Eu não sei se tem alguém aqui que é de marketing, Tiago é dessa área de marketing, Paula, não sei se alguém trabalha com essa área, mas o quanto marketing... Eu. É você, Wagner. O quanto a sua culpa é sua, então, já descobri, né? Culpa do pessoal do marketing. Que eles incutem na gente uma vontade de comprar tal coisa que a gente nem estava pensando. Então, assim, eles falam para você que você tem que ter aquele carro, porque aquele carro é X, Y, que o tênis não sei o que, que o batom não sei o que lá, que a roupa... E aí você vai vendo aquilo e aquilo vai te colocar uma situação em que você acaba comprando mais do que você precisa. Pode falar, Thiago. Até o Steve Jobs, né, ele conta na biografia dele lá do livro, que assim, ele via as pessoas que elas não sabiam o que comprar. Elas só sabiam o que comprar a partir do momento que ele apresentava algum produto. Então o marketing dele era muito nessa. Ele oferecia o iPhone como algo que a pessoa necessitava ter. Mesmo tendo vários smartphones que faziam a mesma função, porém ele vendia de uma forma de que era necessário a pessoa ter. Era o marketing que ele utilizava. E tudo, as lojas, o cheiro das lojas é pensado, a música de fundo nas lojas é pensado para que você tenha um conforto lá, que você permaneça o maior tempo possível dentro da loja. A temperatura, o ar-condicionado. Então, tudo isso é pensado para que o consumo seja estimulado, né? E sim, hoje ainda tem... Oi? Eu ajudo a dar essas ideias aí. Você ajuda a dar essas ideias, Wagner. Você está contraindo muitos débitos, viu? Na sua reencarnação aí próxima. Que você é um dos culpados aí da gente comprar sem parar.
E a gente vê hoje até essa questão que falam da obsolescência programada, né, dos iPhones e não só dos eletrodomésticos, que antes quem tinha uma Brastemp casava com ela e morria com ela, vivia 50 anos a geladeira, a máquina de lavar roupa. E hoje a gente vê que tudo tem já um limite para que te obrigue a comprar outro, que estrague, não compensa. Aí você fala, não, vou mandar arrumar. Aí o cara da televisão fala, não vale a pena, que você vai ter que trocar a placa X, sai mais barato você comprar outra, né? Ixi, será que eu caí? Não. Tô te ouvindo, normal. Tô te ouvindo também, Carla. Uhum. Normal. Pareceu que fechou a câmera para mim, na mesma hora. Eu falei, ixi, Maria, caí então. As carinhas de vocês sumiram todas. Né? Então, são coisas assim que a gente tem que ir pensando mesmo, né? A ambição, a inveja, a cupidez fazem com que seja tentado a possuir de maneira além do que lhe seja necessário. Deus, dotando o homem com instinto de conservação, oferece-lhe os bens da terra para que aprenda a usufruir com equilíbrio e para que cresça moralmente, faz com que desenvolva o sentido de limite do que lhe possa ser realmente necessário e do que seja supérfluo. Então a gente vê até a indústria da beleza, né, para as mulheres principalmente. Que hoje todo mundo tem que usar aquela unha que cola por cima da outra. Tudo bem quem gosta, gente, mas assim, é pra gente pensar, aqueles cílios que você compra e cola, sei lá o que faz. Então, cada vez estão inventando mais coisas, e mais, e mais, e mais, e aí a gente fica escravo disso, não percebe que a gente entrou nessa roda viva, né? E aí a gente tem que trabalhar mais pra gente sustentar os nossos luxos, enquanto, na verdade, o que fala é que a gente tem que aprender a separar o que é necessário e o que é supérfluo. A gente tem que aprender a pensar, eu preciso ou eu desejo? Que eu acho que é a grande pergunta. Será que eu preciso disso ou eu quero, eu desejo? E se a gente começa a ter clareza disso, a gente vai vendo o quanto os nossos hábitos podem, de fato, começar a mudar, tá? Pode passar, Wagner. Então, aí, do necessário e do supérfluo. Aí tem até a cena, né, aqui da África, uma criancinha lá brincando, né, enfim, a pobreza extrema, e o que para eles, realmente, o que é o necessário para eles, né, que é ter água, comida, e o que seria, que é o supérfluo para a gente, né. Então, conhecer e discernir o necessário do supérfluo é o resultado obtido, né, aí teve uma digitação, da aprendizagem exercida através da vivência. Quando o homem passa por experiências marcantes como a da miséria, da extrema necessidade, do desgaste da saúde, das limitações físicas que impõem determinada condição para obter meios de garantir sua sobrevivência, quando se vê no limite das forças, essas experiências ficam gravadas na sua memória espiritual. Então, aqui o que ele traz também é que a gente fica pensando, né, o quanto, e a gente já viu tudo em planejamento reencarnatório, em coisas que aconteceram em vidas passadas, que tudo é ação e reação, mas porque algumas pessoas têm que passar por uma limitação tão grande de subsistência, né, como nessa foto. Então, por que essas pessoas, alguns espíritos têm que passar por essa experiência? Então, será que isso ficou gravado na sua memória espiritual, que é algo que ele vai ter que realmente viver para expurgar isso, né, do seu perispírito, enfim, e tudo mais? Então, a gente entende que tudo realmente é muito mais complexo, mas que, de qualquer forma, nós, enquanto humanidade coletiva mesmo, estamos contraindo débitos referentes ao nosso planeta, ao uso consciente e responsável dos recursos naturais. Será de fato necessário passar por essas experiências para que o homem se condoa da necessidade do seu irmão de caminhada? Que aprenda a dividir com ele não o que sobra, mas o que ele tem? Na maioria dos lares, o vazio está presente. Caminhos tortuosos levam as pessoas em busca de necessidades que não existem. Vacilam diante dos apelos de consumo, da necessidade social de ter sempre mais e não o de ser. Então, esse é um convite que essa lei de conservação traz para nós sermos mais e não termos mais. Então, como que eu posso ser mais para mim e para os outros?
Eu acho que esse aqui é o grande convite que essa reflexão também começa a trazer. Aí ele fala das privações voluntárias, que é uma outra parte aí da lei de conservação, se você vai seguindo lá o livro dos espíritos, as perguntas, né? Então, a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Os espíritos respondem que sim, porque sem energia e saúde o trabalho é impossível. Então, fala que sim, a gente tem que prover, a gente tem que comer, a gente tem que beber água, a gente tem que descansar, a gente tem que se abrigar, a gente tem que prover as necessidades do nosso corpo, senão o nosso próprio trabalho e a nossa própria evolução espiritual também. Então, o bem-estar é um desejo natural, portanto, ele não é proibido, você se sentir bem. Deus proíbe o abuso por ser contrário à lei da conservação. A procura do bem-estar é validada desde que não seja conquistado sem prejuízo de outrem e se não enfraquecer as forças morais e físicas. Se a gente procurar um bem-estar, ela é válido, desde que eu não prejudique ninguém e desde que eu não enfraqueça as minhas próprias forças morais e físicas, ou seja, eu não contraia outros débitos, tá? Pode passar, Wagner, por favor. As privações voluntárias com vistas a uma expiação têm algum mérito aos olhos de Deus? Sempre que fizer bem aos outros, terá o maior mérito. Então, quando você se priva de alguma coisa para ajudar um próximo, então, essa sua privação para ajudar o próximo vai ter mérito? Sim. Se você vai ajudar o próximo, você terá o maior mérito. Aí ele continua, as privações... Só pode falar. Um relato que eu tive esses tempos aí, que eu tava fechando um job, na verdade tinha fechado um trabalho, estava aprovado, e era um dinheiro muito bom, assim, para eu pagar minhas contas e tal, né? E aí, era um amigo meu que pediu. E eu pensei que era um condomínio, uma empresa, não sei, eu não sabia qual, mas eu fiz lá o trabalho. E aí, depois eu falei que ia fazer o pagamento, meu amigo falou que ia fazer e tal, aí depois eu fiquei questionando, e aí, eles aprovaram, vão fazer o pagamento? Não, eles estão coletando o recurso. Aí eu falei, que recurso? Como assim, né? Aí ele depois mostrou, era uma ONG de narcóticos, que na verdade eram pessoas que eram voluntariadas para poder ajudar pessoas com dependência química e me pediram para eu fazer um serviço para poder divulgar uma reunião lá que eles iam fazer e tudo. E aí eu tinha meio que cobrado um valor assim, como se fosse uma empresa grande, né? E aí eu falei pra ele que não. E eu tava precisando de dinheiro, né? Falei pra ele que eu não ia cobrar, não, porque, poxa, uma ONG, cara, não tem como, muita cara de pau eu cobrar o dinheiro de um lugar onde tem um monte de voluntário, que nem eu, todo cristão, sendo voluntário, né? Eles estão sendo voluntários lá ajudando outras pessoas, e aí chega um mané lá e quer cobrar uma grana lá pelo trampo, né? Aí, mesmo eu precisando, eu recusei. Foi tentador, mas eu recusei. Falei, não tem muito. E aí, assim, eu não sei se tem relação, mas passei a semana inteira meio correndo atrás de jovem para ver se as coisas fluíam aí. E aí, logo, tipo, na sexta-feira começou a bombar, fechar todas as propostas que eu tinha lançado, um monte de trabalho entrando, um monte de coisa dando resultado, sabe? E aí eu me lembrei exatamente disso. Poxa, eu não aceitei um trabalho, né, que estava mesmo me privando de ter esse dinheiro, mas eu resolvi pensar no próximo lá, e aí imaginava que os benefícios, vamos dizer assim, dessa boa ação teria voltado tão rápido, assim, e eu agradeço muito. Eu estou só fazendo esse relato aí para vocês, que tem a ver com esse assunto, né? E às vezes são pequenas provas, né? São pequenas provas para ver se a gente passa ou não, né? Então essa também foi uma pequena prova para analisar realmente o seu bem maior ou não. Ah, será que o Wagner já está começando a pensar no próximo mesmo? Ou ele vai pensar mais em si, né? Então, às vezes a gente passa por essas pequenas provinhas, né? Eu lembro que quando também eu tinha acabado lá, né, de sair do meu trabalho, enfim, estava numa situação financeira que eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, né?
E uma antiga funcionária minha, que trabalhou para mim durante muito tempo, ajudar a cuidar dos meus filhos, assim, na mesma semana, tipo assim, uns 20 dias, 15 dias depois que eu tinha saído do meu trabalho, que eu estava sem emprego nenhum, ela me pediu um dinheiro emprestado, um valor alto para ela, que ela estava com umas dívidas, que o marido dela também estava desempregado, enfim, ela queria zerar para não ficar aquela coisa corrente. Aí você fala, meu Deus, mas eu vou emprestar do meu que eu já estou guardando. Aí eu falei, não, eu não posso, né, eu não posso pensar no egoísmo, que ela está precisando mais do que eu ainda tenho esse dinheiro guardado, ela não tem nada. E aí acabei também emprestando para ela, isso já faz, está em outubro, isso foi em janeiro, então já faz 9 meses e está lá com ela. Mas eu sei que o dia que ela puder, se ela puder, ela vai me devolver. E também, se ela não devolver, assim, eu sei que eu ajudei ela naquele momento, né, que eu pude ajudar. Então ele fala muito isso, que não é você dividir, você dá o que sobra. Muitas vezes é você dividir realmente o que você tem, né? Então esse é o objetivo maior. Mas por enquanto a gente ainda está no primeiro nível. Normalmente a gente oferece o que sobra. E mesmo porque, né, assim, a maioria de nós, graças a Deus, a gente está conseguindo aí se manter nessa sobrevivência, né? Mas um dia pode ser que a gente precise, né? A gente pode um dia estar do outro lado e pedir, e que alguém ofereça isso para a gente, né? Então acho que é importante a gente sempre pensar nisso. Mas aí ele continua aqui. Então, sempre que fizer bem aos outros, você terá um mérito maior. As privações meritórias, ou seja, por mérito, é a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir às tentações e aos excessos de coisas que nada tem de proveito. Então, aquele excesso, e a gente vai juntando coisas, né? E eu me vejo assim, cada vez eu compro menos coisas, eu já fui muito mais consumista do que eu sou hoje, muito mais. Quando era bem mais nova, gostava de uma coisa, eu ia lá e comprava. E mesmo assim, eu vejo quanto de coisas eu ainda tenho, né? Mesmo que eu quase não compre mais coisas, eu ainda tenho armários cheios, então eu não precisava de tudo aquilo, né? Eu lembro uma vez que um amigo meu falou que ele tinha 70 pares de tênis, 70, ele era tipo compulsivo por tênis. Aí eu falei, cara, você é uma centopeia, o que você é, né? Você não precisa de 70 pares de tênis, né? Eu que já tenho 4, acho, 5, eu já acho que eu tenho muito, né? Sim, isso é o de cada um que a gente vai realmente refletindo, né, e se revendo. Então, a vida de mortificações dos ascetas, né, dos antigos, segue apenas aquele que a pratica, conseguinte, que o impede de fazer o bem, né? Então, o que ele fala assim, que também aquela vida que você faz de tudo para um sofrimento que é desnecessário, isso também não é meritório. Então, você se privar, abdicar de tudo que não seja também nem em prol do próximo, só para você gerar um sofrimento em você, ou às vezes na tua família, isso também não é meritório, tá? Submeter-se a privações no trabalho pelos outros, esta é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Então, quando a gente se submete a essas privações para ajudar um próximo, aí sim a gente está fazendo uma caridade. Aí olha o que ele fala da alimentação animal, porque há muita controvérsia, né? Há os que defendem que ninguém mais pode comer carne, há os que, dentro do grupo espírita mesmo falando, tá? Dentro do movimento, que o certo seria que ninguém mais matassem os animais, enfim. E aí ele traz aqui, né, que foi retirado do livro dos Espíritos, que a alimentação animal não é contrária à lei natural, tendo em vista que esse tipo de alimentação ainda é necessária à constituição física, pois, ao contrário, o homem perece. As mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais é que não são agradáveis aos olhos de Deus. Não devemos criar sofrimentos voluntários sem nenhuma utilidade para os outros. Então, aquilo de uma caça indiscriminada, sofrimento que os próprios animais
pela morte, né, deles, o sofrimento que é causado de uma forma que não é manejada, que não é, feita de acordo para a própria alimentação. Então, tudo isso a gente vai entendendo, pessoas que matam um elefante só para pegar as presas para fazer o marfim. Então, isso não é meritório aos olhos de Deus, né? Então, são muitas coisas que ainda o homem, ele depreda, ele faz de um jeito que poderia ser feito sem criar tanto sofrimento, né? Aí as provas voluntárias. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra perigos e sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Então, é o que a gente tem que realmente domar, que a gente tem que, né, moldar o nosso espírito, nosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. E farei mais pelo vosso adiantamento do que por meio dos rigores que não mais pertencem a este século. Essa questão nos conduz naturalmente a outra, desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Pode continuar, Wagner. Passar. Há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? Então, que mérito tem isso, a gente causar mais aflição na gente, piorando as provas, causando sofrimento de forma voluntária? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito, mas quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício, e não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. E aí é uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé, eis tudo que ele vos pede. Então não vamos aumentar a carga, que a gente já tem, que já é muito grande. E vamos fazer essa distinção. Sim, posso passar por privações e sofrimentos. Gente, quantas mães, né, quantos pais não deixam de comer para dar para os seus filhos? Né, quantos? Isso é um sofrimento e uma privação, mas que ela é bem vista. Não, eu vou deixar de comer para dar de comer para os meus filhos. Então, esse é um sacrifício que é feito, mas de uma forma caridosa. Agora, eu fazer esse sacrifício para o meu próprio egoísmo pode já virar um fanatismo, tá? Então, tudo é equilíbrio, né? Eu acho que, na verdade, é isso, a gente pensar que tudo é equilíbrio. A lei de conservação, se a gente for ver na natureza, ela preza o equilíbrio. A natureza só funciona porque o ecossistema tem que estar equilibrado. Então, na nossa vida, a gente procurar esse equilíbrio também, que aí a gente vai estar conectado com a inteligência suprema e a gente vai estar conectado com a natureza. Pode passar, Wagner. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósitos, né, automachucados, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infligir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Então, aqui está de novo falando da conservação, a gente tem que conservar o nosso corpo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis, tá? Então, essa lei de conservação, eu acho que acabou, né, Wagner? Essa lei de conservação é um convite só para a gente pensar no que a gente está em desequilíbrio na nossa vida e o que a gente está em mais equilíbrio. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Em que eu estou realmente me conservando mesmo, enquanto espírito, enquanto emocional, enquanto pensamentos, enquanto mental, enquanto físico, né? Que muitos também se esquecem dessa conservação do físico, se alimentando mal, dormindo mal, tendo uma vida desregrada ou extremamente sedentária. Então, tudo isso também, você está indo contra essa lei de conservação, tá? Tudo bem? Tranquilo, né?
Essa lei é bem fácil da gente entender, não de praticar, mas de entender sim. Praticar sempre é difícil. Mas vamos tentando, vamos tentando. Agora é você, Wagner. Eu vou falar a parte B, egoísmo, né? Complementando bem aí o que a Carla tá falando. A gente tem que... a lei da conservação, ela tem um equilíbrio, não para a gente se conservar demais ao ponto de ser egoísta e nem para poder descambar de vez e, né, ser fanático. E aí existe um equilíbrio para poder a gente se preservar e também saber ajudar o próximo. Amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então é baseado sempre nessa palavra para a gente poder encontrar o equilíbrio aí. E a gente vai sempre expandindo, tentando melhorar moralmente como pessoas, aprendendo a nos amar mais, aprendendo a sempre ceder para oferecer para o próximo alguma ajuda, algum auxílio. E assim, aos pouquinhos, a gente vai se expandindo a nossa mente, a nossa visão, e caindo nos preconceitos, caindo em vários problemas que nos afetam para poder ter essa proximidade, esse olhar sensível com o ser humano. E a gente tem nada mais, nada menos que Jesus Cristo que nos deu diversos exemplos sobre como agir dessa forma. E aí, às vezes, a gente, até que nem como está aqui na figura, a gente até desprende de pedir ajuda para o próximo, de tanto orgulho que a gente às vezes até para a própria espiritualidade, vamos dizer assim, que a gente às vezes esquece de pedir ajuda numa oração, no momento de nervoso, no momento de desequilíbrio. Às vezes a gente acha que vai resolver sozinho. Então tem essa humildade, né, para a gente reconhecer nossas limitações e ao momento da gente pedir ajuda, seja espiritual ou seja de um amigo, de um parente, de alguém, e assumir, né, que muitas vezes nós não temos condições de resolver algumas provas aí sozinhos, né? Aí aqui na palavra do Evangelho fala, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Porventura quem não está à mesa é uma pergunta, né? Eu acho que não foi muito boa a entonação. Então, a pergunta é como, principalmente, né? Às vezes a gente acha que pelo status social e pela pessoa ser importante socialmente, com todos aqueles títulos, tem gente que acha que isso faz ela ser melhor do que uma pessoa que está num nível social que não enxerga como alguém importante socialmente. E a gente viu tantas provas aí dessas pessoas que vão lá para o outro lado e inverte essas posições, né? Sendo que na nossa sociedade a moral ela não é o caráter, a moral, eles não são requisitos para colocar essa pessoa numa hierarquia maior. Lá no plano espiritual é a moral, é ela que vai colocar você para cima e não seu status social, financeiro. Então a gente prefere o quê? Né? Tá servindo, ajudando o próximo, ou que alguém fique servindo para você. E Jesus, né? Principalmente acho que naquela época ali era muito forte isso, né? Que tinha aquele monte de gente, né? Oferecendo uva, o cara meio que sentado numa poltrona, a uva, aquele gente que a gente vê aí nos filmes também e tal, aquela mordomia. E Jesus diz que prefere estar ali entre os pobres, as pessoas que estão ajudando e servindo. Isso nos ensina muito no exemplo, que não é o importante, não é isso, né? Na visão das pessoas não é isso que é importante, né? Você ter todo esse luxo, todo esse poder assim social. Há diversos ensinamentos que podem se extrair dos versículos que constam no Novo Testamento. No primeiro deles, Jesus nos dá o exemplo da humildade, sendo ele espírito escolhido pelo Pai para trazer revelações sobre o mundo espiritual, sobre o reino de amor e bondade, tendo ele a condição suprema de apresentar-se como o maior, dar o exemplo da humanidade. Então Jesus não veio só falar, né? Não quer coisa mais didática do que você mostrar na prática, no gesto, no exemplo do dia a dia. A gente não tem pessoas aí que a gente admira
pela atitude dela, a pessoa não falou nada, ela só fez alguma coisa ali na sua frente que você viu ela tomando uma atitude nobre, você fica encantado com aquela pessoa por ter feito aquilo. E Jesus fez todos, né? Todas as virtudes de uma forma bem didática, bem prática e nos exemplos dele que está ali para a gente seguir, está ali para nos criar inspirações e tentar sempre repetir, né? Seguir esses passos que ele deixou para a gente de exemplo, né? Aquele que está sentado à mesa e é servido por alguém julga-se importante. Na visão de Jesus não é assim. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-se e fazendo-lhe um pedido. Ele disse: que queres? E ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentam, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Mateus 20, 20 e 21. Então, como que é? Às vezes é difícil tirar esse nosso fardo desse panelinha que a gente faz muitas vezes, né? O ser humano tem essa tendência a fazer uma panelinha. A minha família, os meus filhos, a minha rua, a minha cidade, o meu estado, o meu país e os outros, né? Só quero o benefício. A gente não tem esse olhar de humanidade universal. Acho que todos têm o mesmo direito, têm a mesma oportunidade. E aqui essa mulher, ela acha que só os filhos dela são especiais, ela acha que isso é uma atitude nobre. Eu quero que os meus filhos sejam especiais. Aí, e os filhos dos outros? E as outras famílias, né? A gente tem exemplo aqui principalmente aqui na Zona Oeste, né? Que acho que a maioria mora por aqui. Principalmente um tempo aí, hoje está melhor, mas Carapicuíba, outras cidades menores aqui que não tem uma estrutura muito boa, muita gente se recorria ao hospital ali de Barueri, que tem uma estrutura melhor e tal para atender. E quantos não são taxados? Olha lá, de Carapicuíba, olha lá, de outra cidade lá, não merece um atendimento digno, porque é de outra cidade. Mas, poxa, gente, não é ser humano, não é tudo ser humano? Só porque eu não teve o privilégio, sei lá, a oportunidade de nascer na cidade que está lá o hospital, a gente não vai poder atender um doente por causa de onde ele nasceu? Então, e fora que é um sistema de saúde, né? Não deveria ter isso, né? É tudo do SUS. Só um adendo, né? Aí essas classificações, no dia que a gente vê em qualquer lugar, é tudo porque a gente se sente numa panelinha, a gente começa a formar essas panelinhas e excluir as outras pessoas. Lá nos Estados Unidos, lá, é um país de primeiro mundo, super rico, maravilhoso, tudo, mas a pessoa que não pode pagar o plano de saúde, os caras estão jogando as pessoas na rua, porque não tem como pagar a internação. Vai morrer na rua, não tem como pagar, vai morrer na rua. Então são visões assim da humanidade que está perturbada pelo lucro, pelas questões financeiras e deixaram de lado essa humanidade e só pode entrar nessa área só quem faz parte do meu grupo, só quem é da minha família, só quem tem condição financeira, né? Então a gente perdeu muito dessa sensibilidade aí humanitária, a gente precisa evoluir muito, né? Que nem essa mulher aí que quis colocar os filhos dela como mais especial que os outros filhos, né? Já no outro, o desejo materno de proporcionar aos filhos o melhor, a mãe dos filhos de Zebedeu, no ato que ele julgava de extremado amor, pede que seus filhos sejam elevados à condição espiritual de Jesus, já que pedia ao Rabi que seus filhos pudessem ser colocados numa posição de destaque ao seu lado. O pano de fundo em ambos é o desejo do melhor para si, do outro nome, senão o egoísmo, né? Basicamente aí o que eu já falei, que essa mãe queria dar um destaque para os filhos dela na frente, sem pensar nos outros filhos, né? A gente tem muitos relatos, né, de mães, até eu já tive situações assim, de que você vai numa casa de uma pessoa, quando eu era criança, né? E aí a mãe tinha um chocolatinho especial para a criança e o filho dos outros Aí é outro negócio aqui. Do meu filho é esse aqui, agora dos outros já passei por. Acho que alguém já deve ter passado por isso. Então, Nossa, é um absurdo, né? Mas é verdade. Isso às vezes é até cultural, né?
até cultural. Não é egoísmo mesmo. Não, eu digo, a gente cresceu, todo mundo teve essa experiência, provavelmente, aí, quando era Sim, criança. para os filhos ser o melhor e para as visitas, para os amiguinhos dos filhos. E não só isso, tem muitas casas, né, que eu sabia que, por exemplo, tinha os funcionários que trabalhavam nas casas e que tinha comida especial para eles que era diferente da comida que era servida na mesa para a família. Então, só nisso você já percebe uma grande discriminação e egoísmo, porque essas pessoas podem pagar um bife para cada um, entendeu? Inclusive para o jardineiro que está lá trabalhando na casa deles aquele dia, para a faxineira, dá para comprar um bife para eles também, né? Então, eu sempre fiquei horrorizada quando eu escutava essas histórias, né, que eram comidas diferentes. Eu falava assim, como assim? Não, essa comida é para os funcionários e tem a comida dos, entre aspas, patrões, né? E aí, sem contar os condomínios aí, as questões de elevador, de área de serviço, isso aí também tem bem forte, né? Sim, mas pensa comida, é comida, né? Comida. Comida, doença, coisas tão graves e as pessoas fazem essa classificação, né? É do egoísmo que está a raiz de todos os males que assolam a humanidade desde os mais remotos tempos. É nele que se encontram motivos das guerras, das dissensões, das fraudes, do roubo, do sequestro, de tudo que pior existe no mundo. O egoísmo é o alvo para onde deve mirar a criatura que deseja a sua renovação interior, que busca um sentido maior e profundo em sua vida. Enfim, o verdadeiro cristão. Então, a gente está vendo, falando desses exemplos, e a gente pode trazer um pouco para o nosso dia a dia, que a gente também é egoísta, tem coisas, atitudes egoístas também que a gente faz no nosso dia a dia. Porque se eu for falar que eu fico olhando o egoísmo de outros lugares, né? Por exemplo, de empresa grande, de um bilionário, mas eu também faço, o Wagninho aqui também faz os egoísmos dele aí no dia a dia. E se eu tivesse lá no lugar dele, eu também poderia estar fazendo a mesma coisa numa outra proporção. Que nem o dos farmacêuticos, a indústria farmacêutica. Né? Eu não vou falar que é isso, que eu tenho prova, sei lá, mas a gente subentende que lá tem pessoas egoístas que querem lucro, que é fazer o negócio crescer, e a gente vê um monte de pesquisa de cura de não sei o que lá, prevenção do HIV, vacina para não sei o que, e a indústria, para ela não é muito negócio, porque ela não vai ter uma rentabilidade boa se não há cura para essas doenças. Ou seja, a fonte disso é o egoísmo. É por causa do egoísmo que não existe a cura para certas doenças. Às vezes tem tecnologia, tem, mas tem alguma pessoa egoísta, algumas pessoas muito egoístas que estão pensando no lucro dela e não deixa isso ajudar a humanidade, né? Olha até que ponto é. E eu aqui julgando, mas eu também no meu dia a dia, às vezes eu posso cometer muitos atos egoístas e se eu tivesse no lugar dele, talvez eu poderia fazer o mesmo. Então aí a gente vê, que nem está falando aqui nesse texto, motivo de guerra, de tudo que a gente vê de ruim na Terra, nasce aí no egoísmo, da gente não querer ceder nem um pouquinho dos nossos benefícios para poder ajudar o próximo. Seja na comida, seja na minha comidinha preferida, seja no meu assento no ônibus, seja em deixar a indústria, a tecnologia, né, curar as doenças das pessoas, seja em qualquer âmbito. Às vezes a gente não quer ceder. A gente passa por várias provinhas aí, pedindo, testando a gente, o nosso egoísmo, para ver se a gente cede um pouquinho para ajudar o próximo. Então é importante a gente buscar aí no nosso dia a dia formas da gente poder ceder um pouquinho e ajudar o próximo de diversas maneiras. Né? Até mesmo na paciência. É um sentimento que, muito embora esteja presente nos primeiros anos da vida da criança para a descoberta da sua identidade. No correr dos anos, deve ser orientado pelos pais a olhar além de si e ver o outro como igual, como um filho de Deus que todos somos. É o lar cristão, na leitura semanal do Evangelho, na participação da comunidade espírita, que sedimenta o aprendizado. Então, né, quando Jesus fala, vinha minhas criancinhas, né, colocando as crianças como exemplo, acho que elas não foram ainda contaminadas pela essa falange social aí de egoísmo, né, que às vezes é uma tendência de uma pressão quando a gente nasce aqui, quando está lá na escola, lá na adolescência, se alguém pisar no seu pé, você tem que revidar, se você não revidar, você é bobo. E todo mundo acha isso super natural, né? Você
todo mundo grita porrada, porrada na escola, porque a sociedade acha normal isso. E a gente vai crescendo, sendo fomentado nessa ideia de que a gente precisa ser esperto e meio que passar a perna nos outros para eu me beneficiar. Se eu não fizer isso, eu sou bobo. Olha a que ponto chegamos para poder que a sociedade é formada, né? E essa criança, ela não tem essa malícia, ela já tem essa ingenuidade, ela nos dá esse exemplo que ela não vê diferença das pessoas, né? Todo mundo tem criança, sabe a gente se encanta com esse jeito da criança de não ver diferença nenhuma nisso. Vocês já viram uns experimentos sociais que passam, vira e mexe, passa aí na internet, que chama experimentos sociais, que são testes que são feitos com as pessoas, enfim, e tinha um que eram feitos com crianças, tem muitos que são feitos com crianças, né, que eles sentavam numa mesa, duas crianças que não se conheciam, e que falaram que iam oferecer um prato, né, um negocinho lá para eles, um sanduíche e tal, né, e aí quando eles levantam, sabe aqueles negócios de tampar o prato, aquelas, igual tinha de hospital antigamente, aí quando eles levantam aquilo, não tem um sanduíche bem bonito, bem gostoso, e no pratinho do outro está vazio, não tem nada. E aí as crianças começam a se olhar uma para a outra, assim, não entender por que um tem, outro não tem, mas não teve uma que não dividiu o seu sanduíche, entendeu? Que pegou lá, tentou cortar para dar para o outro, porque não achava aquilo certo, né? Assim, por quê? E assim, a cara de estranheza que eles faziam, tipo assim, como que ele não tem nada, o que não ganhou nada com a carinha de sem graça, e aí a outra criança, no experimento social, 100% delas dividiram o seu sanduíche, né, e a gente fica pensando, será que nós, enquanto adultos, a gente não ia catar o sanduíche e nem olhar para trás, né, que é o que muitas vezes a gente faz. Então é isso que o Wagner falou, né, a gente corrompe as crianças, né. Aí aqui vai falar sobre, acho que é aqui, sobre essa nossa responsabilidade como pais em aproveitar essa ingenuidade da criança e guiar ela para se preparar para a sociedade para ela não se contaminar, diminuir o mínimo possível, né, para se contaminar com esse egoísmo que a própria sociedade já nos impõe, né? O egoísmo é a negação da caridade, é preciso destruir a couraça que reveste o sentimento do ser para se sensibilizar com a dor do outro. O mestre nos diz: o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e o segundo semelhante é amar o próximo como a si mesmo. É na solidariedade e na fraternidade que se encontra a verdadeira alegria da alma. Quando a criatura se abre ao amor, todo o universo conspira para a sua felicidade. Acho que era na anterior que estava falando isso, eu estou viajando. Aí aqui, a anterior é mais ou menos isso, né? Que a gente tem que aproveitar que é criança e a gente tem essa responsabilidade e essa oportunidade de ensinar para elas a ser uns adultos melhores, mais caridosos, a gente tem, enquanto crianças, né? E aqui a gente entende que o egoísmo, né, ele abre portas, né? Quantos relatos aí a gente tem? Tipo, você xingou o cara ali no trânsito e de repente chegou lá na entrevista, ele era o cara que vai entrevistar você e aí a gente passa por diversas situações na nossa vida que se a gente tivesse tido uma atitude melhor, mais solidária, mais caridosa, as coisas teriam fluído melhor para a nossa vida. Então, vale a gente pensar nisso, que quanto mais caridoso a gente for, mais tirar esse egoísmo da gente, mais as coisas na nossa vida vai fluir, a gente vai ser uma pessoa mais agradável, a gente vai contribuir para uma fraternidade aqui na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Eu sei que aqui tudo teoria é muito bonita, que na prática é muito difícil, né, colocar isso em prática, mas vale a gente ficar refletindo e tentando dar um jeito de colocar isso em prática na nossa vida, na nossa rotina. E aí eu lembro quando eu morava com meu primo lá, eu ficava muito bravo, né? Aquela coisa normal do dia a dia de lavar a louça, quem sujou ali, não sei o que lá, e eu ficava reclamando muito que ele sujava muita louça lá e tal. E aí eu fui, de repente, tipo, depois de um tempo, eu fui morar sozinho, e aí eu, com tanto costume de reclamar dele, eu cheguei lá e tinha louça na pia. E eu pensei em reclamar dele, mas aí depois eu lembrei que eu moro sozinho, quem sujou essa louça fui eu. 100% eu.
Então, às vezes a gente fica julgando os outros que os outros não fazem isso, mas, poxa, os outros fazendo as coisas erradas incomoda muito, mas a gente está tão acostumado a fazer errado, não? Tipo, todo mundo suja a louça, todo mundo bagunça alguma coisa, e a gente só chega quando os outros fazem a bagunça. Agora, a nossa bagunça a gente nem percebe, vai no automático. E aí eu descobri que eu sujo louça também, e deixo a louça lá, e falei, olha só como eu sou egoísta, eu acho que era só o meu primo que sujava a louça, eu também sujo. Então E eu acho que isso da solidariedade, fraternidade, né, que é o que tem trazido, assim, muito, que até a neurociência está explicando hoje, né, o que é esse sentimento real de gratidão que todas as pessoas falam, né? Tem gente que fala, gratidão, gratidão, mas não tem gratidão nenhuma no coração, né? Mas quando a gente sente, de fato, se sente agradecido por algo que a gente viveu, como ativa algumas áreas do cérebro. E na pesquisa que eles faziam, que é essa tal da felicidade, onde se encontra a felicidade, que eu acho que é a busca de todo ser humano, e que, na verdade, por muitos anos, né, ficou voltado para a aquisição de coisas, e que hoje as pessoas estão entendendo que não é comprando algo que aquilo te traz felicidade, aquilo te traz uma satisfação rápida, dura segundos, né, e que depois você tem que tentar se satisfazer de alguma outra forma. E que aí, o que Jesus já trazia para a gente de ensinamento, hoje está sendo comprovado que realmente é o que te traz a felicidade verdadeira, né? Quando você de fato consegue ajudar alguém, quando você de fato se sente útil para alguém ou para alguma situação, ou que você fez algo bom, é aquilo que de fato vai preencher a sua alma e seu coração e que vai fazer todas aquelas substâncias que eu sempre confundo o nome, que eu nunca sei se é dopamina, oxitocina, serotonina, é um desses inas da vida, que é o que dá a satisfação plena da tua alma, né? Então, poxa, se dá satisfação plena, por que a gente não faz, né? Então vamos buscar fazer uma coisinha ou outra. Olha, eu participei esse fim de semana de um festival lá, trabalhei, né, em São Sebastião, num festival que chama Tecendo as Águas, que é de um instituto que eu trabalho para eles, eu realizo alguns trabalhos para esse instituto. Eu fui lá também como voluntária, né, eles pagaram somente minhas despesas, né, de moradia, de hospedagem, na verdade, alimentação, transporte, mas o meu trabalho em si e de todos os voluntários foi gratuito, né, voluntário. Mas o bonito de ver lá é que era um festival que reunia a comunidade caiçara, os povos locais, porque a gente imagina São Sebastião, a gente só pensa em Maresias, Barra do Saí, Praia da Baleia, só aquelas praias altamente luxuosas, cheias de condomínio. Mas existe uma população que vive lá antes desses condomínios serem construídos. E aí era um resgate, enfim, cultural, né, de todas essas, dessas pessoas que ali moram, né. E aí você fica vendo o trabalho das crianças, dos jovens, dos adolescentes se apresentando lá nesse festival, e você vê o quanto tem uma riqueza, né, e sim, aquilo te dá satisfação. Aí teve numa que as crianças presentearam os voluntários, né, então a gente que estava trabalhando lá, que estava todo mundo lá com uma camisetinha azul, aí as crianças foram procurando e fizeram uma florzinha de papel, né, com um cartãozinho, e fizeram tipo um chaveirinho com umas miçangas lá, uma coisinha muito simples, né, falando lá do mar que não está para lixo, que era a campanha lá do festival, para a gente não sujar o mar, cuidar das praias e mares, né. E aí aquilo te emociona tanto, sabe, assim, que vem uma criança te dar um presente, que era uma florzinha de papel que ela fez, quer dizer, era algo assim tão singelo, mas de tanto valor, que aí é aquilo que te preenche a alma, né, que te traz valor, que te traz um valor real, não é um valor financeiro, não é um valor monetário, não é um valor físico, né. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que, de fato, pensar, né, o quanto a gente pode oferecer um telefonema para alguém, né, oi, olha, pensei em você, eu lembrei que há um tempo atrás você falou que seu filho estava ruim, ele melhorou,
Só isso já vai trazer para aquela pessoa, eu falei, puxa, aquela pessoa lembrou de mim, da situação simples que eu estou passando na minha vida, né? E aí eu acho que são pequenas coisas que de fato vão tornando um hábito, né? Então a gente tem que começar a fazer essas ações com uma certa frequência para que de fato elas se tornem um hábito, e esse hábito realmente transforme aí a nossa moral, o nosso caráter, esse bom hábito, né? Acho que é isso que a gente tinha para passar hoje da lei de conservação. O mundo está de ponta cabeça em relação a isso, então tem lá o dia do planeta, né, o dia limite que eles falam, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Earth Day, que é o limite do que a gente já consumiu do planeta para aquele ano, que a gente já está tirando das gerações futuras. E a cada ano essa data vai vindo, então desde quando começaram, era tipo setembro, né? Então, até setembro a gente estava consumindo o planeta Terra. A partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, já é de um futuro que a gente não sabe se vai existir ou não, que a gente já está consumindo. E aí agora já está em julho, quer dizer, e agora ele está vindo muito mais rápido. Antes, tipo, voltava 2 dias, 3 dias, né? Em setembro mesmo, a cada ano ia diminuindo aos poucos, e agora isso está muito gritante. Então, a gente tem que realmente repensar os nossos hábitos de consumo, né? Eu acho que isso é primordial, para que a gente volte a ter um equilíbrio de regeneração da natureza, para que ela dê conta da gente, sim, usufruir do que a gente precisa, mas que ela também consiga se reabastecer para que a gente possa continuar convivendo, né? Vivendo com as pessoas e os outros seres vivos. Quer falar mais alguma coisa, Wagner? Não, tranquilo, acho que é isso mesmo. Alguma pergunta, alguma colocação, algum pensamento que surgiu? Não? Então, quem gostaria de fazer a oração de hoje? Vamos lá, fazer uma oração. Quem gostaria hoje de fazer para a gente? Eu estou até com os meus olhos fechados aqui, já vibrando, já estou em vibração. Aparecida, então vamos lá, Aparecida. Senhor Jesus, eu agradeço pelas coisas gratos amigos, pelo fundo, pelo aprendizado. Eu tenho certeza que nós aprendemos mais ainda do que ainda estamos sobre pequenos na vida de Jesus. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado por estar presente junto com a gente. Abençoe a casa e abençoe o Marcos e a Bárbara e dê a saúde deles que eles necessitam. Eu te dou todo o nosso coro de todo mundo com a sua luz, nos protegendo e nos abençoando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a os que ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem o melhor presente do que receber as bênçãos, né? Oração da Aparecida, que Deus abençoe a todos. Esse é o melhor presente que a gente pode receber, uma bênção, né? Não é, Cida? É isso. As orações, né? Quando eu também estava assistindo uma outra palestra espírita que ele falava assim, quando você vai fazer uma oração para sua mãe, que já se foi, para entes queridos, né, que já partiram, você não precisa fazer uma oração rebuscada. Você vai conversar com a sua mãe. Você chamava sua mãe de vossa mãe, vós. Não, você falava mãe, mamãe, oi mãe. Então, quando você vai fazer uma oração para sua mãe, né, eu estou dando exemplo da mãe, mas é você emanar os seus pensamentos conversando. Mãe, sinto saudade, mas eu estou bem aqui, né? Espero que você, ou que a senhora esteja bem aí no seu cantinho, né?
por aqui tá tudo bem, contar alguma coisa do seu dia a dia em pensamento, isso é uma oração, já. Então, as orações não precisam ser rebuscadas, elas têm que ser sinceras do coração, só isso, né? E aí ele falava exatamente isso, né? Não precisa de palavras antigas, de palavras de verbos que a gente não conjuga mais, a gente faz o Pai Nosso, ainda usando os verbos de forma mais antiga, né? Pela tradição, mas não precisa, né? Venha a nós o vosso reino. Você pode falar, venha a nós o teu reino, que é o que a gente usa, né? A tua vontade, em vez de vossa vontade. A gente não usa mais, né? E tá tudo certo. Tá bom, gente? Então, segunda-feira tem mais. Se a palestra for boa de quinta-feira, essa que eu te falei de sustentabilidade e espiritualidade, depois eu mando o link para vocês. Primeiro eu quero assistir para ver se a pessoa não viaja demais, né? Tá? Aí eu compartilho